Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, a nossa súplica é que o Senhor tire o tampão dos nossos ouvidos e a venda dos nossos olhos, para que ouçamos e vejamos o Senhor por intermédio da Tua palavra. Desperta-nos, ó Deus, para compreendermos as realidades espirituais que estão na Tua palavra. Desperta o Teu povo, derrama o Teu Espírito, aviva a Tua obra. Aviva-nos, Senhor, e proclamaremos o Teu nome. Aviva-nos e seremos salvos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, avaliando o estado da igreja nos dias atuais, nós podemos afirmar, sem nenhum medo de errar, que a grande necessidade da igreja do Senhor Jesus nos nossos dias é um verdadeiro reavivamento. A igreja, às vezes, nós podemos compará-la a um vale de ossos secos, que precisa de vida. Nós vivemos numa geração apática. A igreja experimenta um período de vertiginosa decadência. A igreja precisa do mover de Deus. A nossa grande necessidade hoje é que Deus promova um poderoso reavivamento no nosso meio. E nós estamos conscientes, pelo que temos estudado nos últimos tempos, que a igreja não produz avivamento. Eu e você não temos poder para realizar um avivamento no meio da igreja. O avivamento vem de Deus. Ele é o único que realiza o avivamento. Mas Deus, sempre que derramou o seu Espírito no transcorrer da história, Ele sempre o fez por meio da igreja. O avivamento sempre ocorre na igreja e através da igreja. E é necessário que essa igreja clame a Deus por um verdadeiro reavivamento. Jonathan Edwards, um dos grandes nomes do grande avivamento que houve no século XVIII, disse que todas as vezes que Deus quer fazer uma grande obra na sua igreja, Ele derrama sobre o seu povo um espírito de súplica. Ele incomoda o seu povo para suplicar, para clamar a Deus, para Deus fazer uma grande obra. Deus nos conscientiza da sequidão em que nós estamos. E Ele começa a colocar sobre nós um fardo, para nós orarmos, para nós clamarmos por um avivamento pessoal na nossa vida em primeiro lugar. E Ele começa a nos incomodar também como igreja. Ele levanta irmãos e irmãs com sede de avivamento, e esses irmãos começam a ter uma vida de intensa oração e de busca da face do Senhor, clamando para Ele se manifestar entre nós. No dia 7 de fevereiro de 1950, ocorreu uma visitação inesperada num seminário chamado Eton College, a 40 quilômetros de Chicago. Começava uma semana de palestras e reuniões entre os seminaristas daquele seminário, e o auditório estava lotado. Em um dos dias de reunião, o pastor Edwin Johnson resolveu ter a iniciativa
de perguntar se havia alguém que queria fazer algum pedido de oração ou dar algum testemunho de vida. E uma jovem se levantou para tomar o microfone e ministrar uma palavra. Aquela jovem foi até o microfone e ela começou a chorar, se derramando em lágrimas diante de todos, confessando os seus pecados, pedindo perdão a Deus. E aquela atmosfera de quebrantamento tomou conta de todo aquele auditório. De repente, 50 jovens se levantam e começam a se enfileirar próximos ao púlpito para também confessarem os seus pecados. E depois mais jovens se levantaram. E houve uma reunião, acredita, irmãos, de 48 horas seguidas, de jovens se levantando, se quebrantando diante de Deus, confessando os seus pecados. O grande pastor Russell Shedd estava lá. Ele era jovem, estava estudando, estava lá. Ele conta que foi um dos poucos avivamentos, uma das poucas vezes que ele testemunhou uma verdadeira visitação do Espírito Santo. E daquela turma, daquele seminário, mais de 500 se consagraram às missões. E até hoje há pessoas vivas que testemunharam essa grande visitação. Deus quer fazer um avivamento entre nós. E às vezes nós nos perguntamos: Senhor, será que a sua mão está encolhida, que o Senhor não pode salvar? Será que os seus ouvidos estão tampados, que o Senhor não pode nos ouvir? É o que escreve Isaías, no capítulo 59, veja lá, versículo 1 e 2, ele diz que os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa salvar, mas ele diz que existe algo que faz separação entre nós e Deus, e por isso que Deus não rasga o céu, não fende o céu e não derrama o seu Espírito poderosamente sobre a sua igreja. E qual é esse impedimento, meus irmãos? Qual é esse obstáculo ao avivamento? Se Deus o quer, se Deus quer fazer a sua mão reconhecida entre nós, se Ele quer derramar poderosamente o seu Espírito, e isso não ocorre, é falta de poder de Deus? Acaso Deus virou o seu rosto para nós? Por que isso acontece, meus irmãos? Qual é o obstáculo que existe ao verdadeiro avivamento? É o pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. Nesse texto que nós lemos de Gênesis, que é um dos textos abordados por Dr. Martin Lloyd-Jones, que escreve esse livro Avivamento que nós estamos estudando. O meu é uma edição mais velha, essa capa vinho, as mais modernas são a capa azul, é o mesmo livro. Nesse texto nós vemos que Isaac estava entre os filisteus, seu pai já havia estado naquele lugar, e Abraão cavou poços que deram água. Mas depois os filisteus, indispostos com Isaac, indispostos com Abraão, o que eles fizeram? Eles tamparam os poços, eles entulharam os poços, depois da morte de Abraão. O povo precisava de água, Isaac precisava de água, seus rebanhos precisavam de água. E a água estava ali. Hoje nós precisamos da unção do Espírito Santo. Nós precisamos do derramamento de Deus. E nós sabemos a fonte, meus irmãos. Onde é que nós precisamos buscar isso? Na palavra de Deus, que é a fonte de água viva.
A direção de Deus está aqui na sua palavra. O Deus que realizou derramamentos maravilhosos na história, 20 séculos atrás de nós, é o mesmo Deus que pode fazer uma grande obra de derramamento do Espírito Santo dele hoje. Ouvindo ontem o pastor Jader aqui ministrando para os casais, eu achei interessante uma das estratégias de comunicação dele. Ele disse que está vendo a igreja numa situação tão triste na área de relacionamentos, muitos divórcios no meio cristão, e a igreja está apática a essa realidade, que ele vai começar a chocar as pessoas. Ele vai ministrar hoje um tema para as mulheres, no culto das 5 horas, cujo título é, mais ou menos assim: mulher, deixe de ser louca, para que você, mulher, você é louca demais, você é doida demais. Ele quer chamar a atenção dos irmãos para verem se os irmãos se despertam, para as irmãs se despertam. E eu quero fazer o mesmo hoje aqui, dizer para nós: vamos deixar de ser frios na nossa vida com Deus, meus irmãos. Nós precisamos abandonar a frieza, abandonar a apatia. O que é pior, meus irmãos, há entulhos, há pecados que se interpõem entre a igreja e a fonte de água viva, que é Deus, é o seu Filho Jesus Cristo. E nós estamos contemplando esse cenário e nós não estamos incomodados com isso. Nós vivemos dias de apatia. A situação, meus irmãos, da nossa denominação no Brasil é uma situação que deveria despertar-nos para nós clamarmos a Deus. Assistindo uma mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes, e assistam todas as mensagens dele que os irmãos puderem sobre avivamento. Ele disse que um pastor da nossa denominação abriu o coração para ele. Falou: pastor, é muito triste a realidade da nossa igreja. A igreja presbiteriana do Brasil não tem um batismo de média por igreja nos últimos tempos. Na média, irmão, vocês sabem o que é isso? A igreja presbiteriana do Brasil não batiza um crente por igreja, novo convertido, em média. E o que também nos entristece, que às vezes nós vamos para os concílios da igreja, Supremo Concílio, reunião de presbitério, e nós estamos lá olhando nossos relatórios. Às vezes a nossa maior preocupação é com as finanças da denominação, e não com o estado de letargia, o estado de apatia da igreja, a sua incapacidade na obra missionária, a sua incapacidade na evangelização. Crentes que às vezes conhecem pouco da palavra, isso não nos incomoda. Deus precisa começar a nos incomodar. Oi? A nossa incapacidade de acolher os irmãos, a nossa falta de ousadia. Já vou antecipar um pouco da aula que vem, que é um assunto que nós vamos falar sobre a ortodoxia. Às vezes nós batemos no peito e dizemos: talvez nós sejamos uma das poucas denominações no Brasil que ainda tem uma doutrina sólida, uma doutrina reformada. Nós não abrimos mão da nossa doutrina sadia, que é calvinista, é bíblica. E é verdade, louvado seja Deus por isso. Mas será que nós nos perguntamos, se nós temos uma teologia tão sadia, se nós temos um apego feroz pela doutrina sã, por que será que essa doutrina não tem produzido frutos no nosso meio? Porque às vezes a nossa ortodoxia é morta. Às vezes, quando nós falamos em avivamento em círculos presbiterianos, às vezes algumas pessoas têm até medo do que vai ser falado. Meu Deus, estão querendo pentecostalizar a igreja presbiteriana do Brasil. Não é isso, meus irmãos.
Porque avivamento nos últimos tempos, principalmente depois da década de 1990, virou sinônimo de esquisitice, porque tantas coisas estranhas aconteceram no meio evangélico e as pessoas dizendo que aquilo era um avivamento verdadeiro. Um missionário holandês reformado, chamado Erlo Stigen, ele foi um missionário que foi enviado para a Coreia do Sul, na década de 60, fim da década de 50, começo da década de 60. E lá houve um grande reavivamento, nós vamos estudá-lo aqui no transcorrer desse semestre. E ele fala que quando a igreja começa a estudar avivamento, é porque ou esse avivamento já passou, ou ele ainda não chegou. Porque durante o avivamento nós não temos sequer tempo para estudar avivamento. Porque a ação de Deus é tão intensa, é tão aguda, que nós não temos tempo para ficar preocupados em estudar o assunto, porque Deus está realizando uma transformação maravilhosa no meio do seu povo. E a nossa realidade hoje, alguém aqui discorda de mim, que o avivamento ainda não chegou, não passou? Nós precisamos clamar para que esse avivamento ocorra na sua vida, na minha vida. Às vezes nós queremos ver grandes obras. Vocês já viram aqueles crentes que andam de igreja em igreja, buscando algo de sobrenatural acontecendo? Ele quer ver a ação de Deus, ele está sedento por aquilo, mas às vezes o que ele quer é uma experiência extraordinária, quer testemunhar algo diferente. O que precisa ocorrer, meus irmãos, é nós precisamos colocar os nossos joelhos no chão e pedir para Deus avivar a nossa vida. Nós precisamos retirar esse entulho que nos impede de chegar até a fonte de água. A água está ali, meus irmãos. A mão de Deus não está encolhida que não possa nos salvar. Mas nós precisamos tirar todo esse refúgio, todo esse entulho que se interpõe entre nós e Deus. E nós precisamos clamar para Deus fazer isso primeiro na nossa vida. Acredito que poucos de nós têm se dedicado a uma vida de oração intensa. Poucos de nós têm se derramado diante de Deus. Poucos de nós têm clamado para Deus derramar sobre nós o dom de lágrimas. A primeira evidência de um avivamento genuíno que ocorre no meio do povo de Deus é quebrantamento. As pessoas ficam comovidas, se conscientizam dos seus pecados, e elas se veem indignas diante de Deus, incapacitadas de agradar a Deus, e aí Deus começa a irromper o avivamento no meio do povo dele. Irmã Elza, a senhora quer? Irmão, como eu já falei, eu vim de uma igreja presbiteriana renovada. Então, um graveto só não faz fogo, não dá chama. Então, tem que ser a igreja toda. A igreja é junta, não é separada, um para cá, outro para lá, porque senão não dá. Tem que ser reunião aqui. Eu sei porque eu já passei por isso. Então, temos que começar lá do pastor, do irmão, lá na frente, chamar os irmãos, vamos orar. Jejum e oração, porque senão não tem. Não adianta fazer separado, tem que ser juntos. Obrigado, minha irmã, pela contribuição. Realmente, enquanto a igreja como um todo não se unir em torno desse propósito, a mão de Deus não vai ser notória no nosso meio. Voltando para esse texto, nós vemos aqui a obra dos filisteus. Qual foi a obra dos filisteus? Eles entulharam os poços, jogando neles materiais que se interpõem
entre o povo em sua necessidade e o suprimento de água que está ali no fundo dos poços. O que nós vemos hoje, irmãos, e olha que esse livro foi escrito em 1900, aliás, ele não foi escrito, ele se baseia em ministrações do Dr. Martyn Lloyd-Jones que ocorreram em 1959, que era a data de comemoração de 100 anos do grande avivamento que houve no século XIX. E de lá para cá, já há 60 anos, o pastor Martyn Lloyd-Jones escreveu sobre um cenário nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa como um todo, e esse cenário piorou de lá para cá. De 1959 para cá se acentuou a influência dos liberais no meio da igreja, principalmente na Europa, irmãos. É triste de ver a realidade da Europa. A Europa hoje é considerado um continente pós-cristão. O liberalismo influenciou aquelas igrejas, e quem vai visitar, eu não fui ainda, quero um dia, se Deus permitir ir, quem vai visitar aquelas grandes catedrais na Holanda, os irmãos acreditam que a Holanda já chegou, na geração passada, era 95% da população, era de protestantes calvinistas na Holanda, e hoje é um país completamente avesso ao Evangelho, insensível ao Evangelho. O que será que aconteceu em apenas uma geração, meus irmãos? Há catedrais belíssimas lá, imortas, igrejas que estão sendo vendidas para se transformar em casa de show, casa de festa, boate. A realidade hoje é ainda mais aterradora do que nos dias de Martyn Lloyd-Jones. E Martyn Lloyd-Jones coloca que uma das evidências de que há entulhos, de que há refúgio que precisa ser retirado, é o encobrimento e a negligência de certas verdades e de certos aspectos da vida cristã, que sempre tem sido a principal característica de cada período de decadência na longa história da vida cristã. Irmãos, os irmãos já repararam o quanto é pouco frequente nos púlpitos brasileiros hoje a proclamação de verdades centrais, básicas, essenciais, fundamentais do Evangelho? Doutrinas que são cardeais para nós, são muito caras, se perderam. Nós vemos isso durante toda a história. Se nós estudarmos a Idade Média, o período em que houve a grande reforma protestante, nós veremos que as verdades vitais da salvação não podiam ser percebidas. Elas estavam encobertas por aquela profusão de ensinos que caracterizava a igreja da época. Eram tempos de trevas e ignorância. Até que Deus começa a sua grande obra por um homem. E Martinho Lutero não queria romper com a igreja da época. Ele queria reformá-la, ele queria transformá-la, mas aquilo não foi possível. E ele começou com Deus incomodando-o e convencendo-o de uma doutrina fundamental, de que a salvação é pela fé e não é pelas obras. No século XVIII, antes daquele grande despertamento evangélico associado a George Whitefield e os irmãos Wesley, as grandes doutrinas cardeais da igreja não estavam sendo pregadas. Havia predominância do deísmo e do racionalismo no século XVIII. O deísmo, em poucas palavras, para os irmãos terem uma noção do que se trata, é aquele ensino segundo o qual os seus defensores afirmam que Deus criou o universo, Deus criou o mundo, mas Deus não se envolve mais com o mundo criado. O mundo segue o seu curso e Deus não está nem aí para o que acontece no mundo. Isso é o deísmo. Perdeu aquela visão que é tão cara para nós de que Deus é soberano,
de que Deus é quem dirige o curso da história, de que nada acontece no mundo fora da permissão de Deus. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se Deus não o permitir. E olha que ultimamente tem caído muitos da minha. A história que precede o grande avivamento de 1859, particularmente na Irlanda. A igreja presbiteriana da Irlanda do Norte tinha se desviado das suas doutrinas. Eles adotaram uma doutrina chamada arianismo, que negava a eternidade e a deidade de Cristo. Eles não criam que Jesus Cristo era Deus. Não era um ser divino, não fazia parte da Trindade, não existia Trindade, consequentemente. E foi somente quando esses erros foram corrigidos e postos de lado, e a igreja voltou à sua verdadeira doutrina, voltou para a Bíblia, voltou para as Escrituras, é que o grande avivamento ocorreu. Meus irmãos, nós precisamos clamar a Deus para as verdades simples do Evangelho mexerem com o nosso coração novamente. Às vezes nós ouvimos até pelo cansaço, porque louvado seja Deus que no púlpito da nossa igreja a sã doutrina é proclamada. Nós ouvimos que nós fomos salvos pela fé, que Jesus Cristo morreu por nós naquela cruz do Calvário, naquele leito vertical da morte, e Ele recebeu sobre si o peso dos nossos pecados. Os nossos pecados foram julgados em Cristo, sobre Ele recaiu a maldição que deveria recair sobre nós. E isso não mexe mais com o nosso coração, já caiu na rotina. Nós ouvimos isso. Nós ouvimos que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Senhor da igreja, e que Ele está edificando a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, e nós fazemos parte da igreja do Senhor, nós somos rebanho do seu pastoreio, e nós não valorizamos essa preciosa bênção de nós estarmos alistados entre os filhos de Deus. Às vezes nós viemos para a igreja cansados, apáticos, não ouvimos a mensagem, estamos aqui só para aplacar o peso da nossa consciência, e a palavra não penetra mais no nosso coração sobre nós, para Deus voltar a nos fazer sensíveis a Ele. Nós precisamos nos incomodar, meus irmãos. Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Deus tem se revelado um Deus, amor maior por Ele. Martin Lloyd Jones coloca que, num período de avivamento, ele faz uma comparação interessante. É como se um pai estivesse caminhando com o seu filho, e de repente esse pai toma seu filho pelos braços, abraça o seu filho, olha nos olhos do seu filho e começa a dizer: filho, como eu te amo, meu filho. E aquele filho é enternecido pelos braços do pai, ele sente de maneira profunda e particular que Deus o ama. E quando Deus faz um avivamento, Ele faz isso conosco. Ele nos toma pelo braço, e Ele faz o nosso coração sentir que Deus nos ama. Que Jesus morreu na cruz, foi por mim, foi por você, porque Ele nos ama. Deus insiste conosco. Deus não nos abandona mesmo quando nós somos infiéis. Ele quer que nós sintamos o quanto Ele nos ama. E Ele derrama o seu Espírito. Nós precisamos redescobrir o verdadeiro sabor das doutrinas básicas e essenciais da palavra de Deus. Quais são as doutrinas básicas, meus irmãos, que precisam voltar
Louvado seja Deus, porque essas doutrinas são frequentemente ministradas aqui para nós na igreja, mas quando nós olhamos a situação da igreja cristã brasileira, nós nos entristecemos, porque doutrinas, por exemplo, como a soberania de Deus, poucas igrejas no Brasil hoje creem que Deus é soberano verdadeiramente. Com tão pouca frequência nós ouvimos isso nos círculos evangélicos brasileiros. A verdade quanto ao Deus vivo, soberano e transcendente, que age, interfere e que explode na história da igreja e na vida dos indivíduos, quão pouco isso tem sido pronunciado. A obra dos filisteus, meus irmãos, tem sido obscurecer essas verdades. E nós precisamos voltar a essas doutrinas básicas do Evangelho. Mas pedir para Deus realmente introjetá-las no nosso coração e que elas tragam impacto para a nossa vida. Outra doutrina, a autoridade da Bíblia. Crer que a Bíblia é inspirada por Deus, que ela contém a revelação da verdade de Deus. Os crentes precisam voltar a crer que todo o manual de fé e de prática da nossa vida está aqui na palavra de Deus. Nós precisamos redescobrir a importância da palavra de Deus na nossa vida. Nós temos que crer que a palavra de Deus é quem deve direcionar os nossos passos, todas as nossas decisões. E será que no nosso trabalho, na nossa família, no ciclo social, será que nas nossas decisões nós buscamos a direção da palavra de Deus, pedindo para Deus nos mostrar qual é a vontade dEle? Nós precisamos resgatar a verdade de que Cristo é o centro da nossa vida. Crentes voltaram a ter uma vida cristocêntrica. E o quanto nós esquecemos isso, meus irmãos? Nós vivemos na era do egoísmo. Nós vivemos a era da egolatria. Nós vemos às vezes muitas pessoas, muitos crentes buscando a Deus, mas estão buscando a Deus mais pedindo que Deus abençoe a vida deles, principalmente a vida material, do que orando para Jesus Cristo ser o centro da vida dele. Estão mais orando por os aspectos materiais do que pedindo para nós sermos a imagem e a semelhança de Deus, para nós termos uma vida que reflete o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas vezes nós temos buscado a Deus, nos inquietado em ansiedade, porque pequenos problemas acontecem na nossa vida, e nós achamos que Deus não está governando mais. E uma coisa que acontece conosco, meus irmãos, quando nós nos voltamos para Deus, a história e a palavra de Deus e a história mostram isso, que quando você se volta para Deus, quando você tem uma vida intensa de oração, quando a sua teologia é uma teologia cristocêntrica, você pouco se importa para os acontecimentos que estão ao seu redor, os seus pequenos problemas, intercorrências. Isso não tira a paz da gente, meus irmãos, isso não tira a paz das pessoas, porque nós estamos com os olhos fixos naquele que é o autor e o salvador da nossa vida. Nós levamos a sério que Cristo sofreu, que Cristo padeceu, e que é um grande privilégio, como diz Pedro, nós também sofremos por amor ao Evangelho. Isso é um grande privilégio. Nós paramos de nos importar com pequenas coisas. Às vezes a gente tem uma pequena discussão com o nosso cônjuge, ele fala, mas eu não quero nem ir para a igreja mais, porque
perdi a minha espiritualidade. A gente perde a espiritualidade por tão pouco. Uma outra doutrina que nós precisamos colocar no centro das nossas vidas é a doutrina de que o homem é pecador e ele está sob a ira de Deus. E o homem natural, meus irmãos, detesta essa doutrina. Eu já disse aqui, vou repetir, se você quiser ler isso que eu vou ler agora, você abra na página 45 do livro. Eu estou falando sobre o capítulo 3 do livro Avivamento. O autor diz que no avivamento vocês veem homens e mulheres gemendo, agonizando sob a convicção de pecados. Estão tão cônscios da sua própria indignidade e da sua vileza, que sentem que não podem continuar vivendo. Não sabem o que fazer consigo mesmos, não podem dormir, eles estão em agonia de alma. Porque Deus nos convence de tal maneira do pecado que existe em nós, que nós nos desesperamos. Como é importante, meus irmãos, nós voltarmos para essa doutrina de que nós somos pecadores e de que a ira de Deus repousa sobre aqueles pecadores que não se curvam ao senhorio de Cristo. Nós estamos sob a ira de Deus se nós não nos arrependemos dos nossos pecados. E se você tem muito pecado na sua vida, não se preocupe com a quantidade deles, preocupe-se em não confessá-los. O problema da igreja não é pecado, é pecado não confessado, pecado não tratado. É falta de santidade por uma vida de pecado reiterada, e às vezes nós temos pecados tão estimados. Às vezes nós amamos tanto alguns tipos de pecado, que nós não queremos abandoná-los. Nós queremos, Senhor, ninguém está vendo isso aqui. O que acontece, o que está oculto aos olhos dos irmãos. Eu tenho feito isso e me dá tanto prazer na carne. Eu não quero abandonar esse pecado. Tem tanto pecado oculto, tanto pecado que está... Nós acariciamos, nós amamos tanto esses pecados. E o problema é que nós não os confessamos. Porque nós sabemos pela palavra de Deus, 1 João diz que se nós pecarmos, ele diz, filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês confessem os seus pecados, porque nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. E esse advogado não é ninguém menos do que Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, como a igreja precisa voltar a ter uma vida de santidade. Às vezes nós estamos pecando de forma tão reiterada que nós achamos que alguns pecados nem são pecado mais, que nem é pecado mais. Tão distantes que nós estamos. Há um escritor chamado R.O. Roberts. Esse talvez seja uma das maiores autoridades que haja no mundo em termos de conhecimento sobre avivamento. Ele catalogou, estudou, escreveu, colecionou livros, escreveu artigos e colecionou artigos. Ele tem 9.000 títulos sobre avivamento. E ele fala algo que é preocupante para nós. Ele fala que o avivamento, o verdadeiro derramar de Deus, é uma realidade tão distante de nós, que nós nem sentimos falta dela. Às vezes nós sequer temos o desejo de que Deus faça promova um avivamento poderoso no nosso meio. Pouco nós pesquisamos a história a respeito disso.
Às vezes achamos até que Deus não tem poder mais para fazer isso. Mas Deus tem poder. Pouco nós temos sentido falta do avivamento, meus irmãos. Às vezes, quando nós falamos sobre avivamentos, muitas pessoas, presbiteriano, estou junto e não abro. Nós não queremos que esquisitices ocorram no nosso meio. Mas o que nós queremos, meus irmãos, é que nós sejamos uma igreja vibrante, que nós sejamos uma igreja fervorosa, que nós sejamos uma igreja atuante, que nós nos reunamos com frequência para orar, que nós tenhamos fome e sede de Deus, que nós desejemos que chegue o domingo para nós nos encontrarmos de manhã para o culto de manhã, para o estudo da escola dominical, que nós ansiemos que chegue 19 horas para nós nos reunirmos como povo de Deus e louvarmos ao nosso Senhor com amor, com realidade de vida. O que nós não queremos é artificialidade, nós não queremos uma igreja cênica, uma igreja que mostra uma aparência de uma igreja piedosa, uma igreja em que as emoções transbordam, mas que os corações estão secos. Não é isso que nós queremos. O que nós queremos, o que nós clamamos, é que Deus levante no nosso meio, nos nossos dias, uma igreja pura, uma igreja que se rende ao senhorio de Cristo. E nós vamos ver, irmãos, quando Deus começar a fazer essa obra no nosso meio, nós vamos expandir os limites da nossa súplica. Nós não vamos clamar só pela nossa vida, não é só pela nossa igreja, mas nós vamos clamar pelo nosso país. Às vezes devemos fazer isso com frequência. Oramos, louvado seja Deus, porque nós temos liberdade de culto no nosso país. Isso não é uma bênção, meus irmãos? Mas nós às vezes não nos apercebemos do que a cultura está fazendo com a fé. Nós não nos apercebemos de que às vezes nosso país proclama hoje em todos os ciclos, nós somos um país laico, o Estado não tem religião. E às vezes isso é uma maneira de entrincheirar a igreja. Vocês perceberam que hoje você não pode falar da palavra de Deus nas escolas. Você não pode falar da palavra de Deus no seu trabalho, se você trabalha em órgão público. Não é aconselhável, não é politicamente correto. Não é aconselhável um líder orar, buscar a direção de Deus, porque o Estado não tem religião. Os irmãos estão se apercebendo que eles querem que a igreja tenha a sua atuação restrita às suas quatro paredes. Fiquem nos seus templos, orem, mantenham a sua religiosidade e a sua espiritualidade, mas não queiram interferir no nosso modo de vida. Eu trabalhei lá na Justiça Terapêutica com a minha colega Lucília, que é de lá, que agora é Justiça Restaurativa. E eu tinha um colega lá, assistente social. E aí ele me dizia assim, que a minha fé era de foro íntimo, que eu não podia falar. Então, quando ele via minhas postagens, quando ele via eu escrever longos textos falando da minha fé, porque de vez em quando eu gosto de fazer isso, já até tem alguns anos que eu não faço. Ele ficava irritado demais, porque ele achava assim, talvez que eu era uma convincente. E ele dizia, você não pode fazer isso, e principalmente como uma psicanalista, você não pode falar, isso é foro íntimo. Agora o que eles fazem é o contrário, né? Se os irmãos se percebem, há uma busca nos meios culturais de tirar Deus do meio da nossa sociedade. E a igreja pouco tem feito para combater esse princípio que é tão nocivo para nós, tão nocivo para a sociedade. E quando eu digo que a gente tem que combater, eu não tenho que brigar e discutir com ninguém não, meus irmãos. O que nós temos é que arregaçar as mangas e pregar o evangelho com desassombro.
Porque o nosso Deus é muito mais poderoso do que o inimigo, do que as hostes do inimigo que estão influenciando na cultura. Nós precisamos de vigor evangelístico, de vigor missionário. Toda vez que há um grande avivamento, como consequência disso, a igreja investe em missões. Paulo, eu estava conversando até com o James, né, com algumas pessoas próximas também, com a minha esposa. Se a gente, cada membro de uma igreja ou cada cristão, ele evangelizar uma pessoa por ano, uma só pessoa por ano, com testemunhos, com gestos, com palavras, o reino de Deus tende a crescer, dobrar praticamente todo ano. E com qualidade, né? Porque se você tirar um ano, dá para falar sobre doutrina, dá para falar sobre as questões cristãs, né? As maiores dúvidas, né? Para aquela pessoa, e aquela pessoa, além dela se tornar uma cristã, se ela for realmente escolhida, ainda vai ser um cristão com qualidade, né? Isso se cada pessoa tirar só uma pessoa para converter, para fazer uma missão, né? E nós só vamos ter ímpeto para fazer isso quando o nosso amor pelo Senhor for um amor transbordante. Uma outra marca de avivamento. Quando há um avivamento, meus irmãos, as pessoas sentem um amor tão grande por Deus que elas são incapazes de receberem a palavra, de louvarem a Deus sem que o coração dela, sem que ela derrame lágrimas. Elas ficam incapazes de se depararem com a palavra de Deus, com hinos, e ficarem apáticos diante daquilo. Há um amor que Deus restaura no nosso coração, que nos faz ter brilho nos olhos novamente. E a minha oração, meus irmãos, é que Deus nos dê graça para sentimos esse incômodo, que nós comecemos a orar sobre isso. E não é só oração, eu já vou passar a oportunidade para o irmão aqui. O Martin Lloyd Jones coloca no começo do capítulo 4, que seria muito mais cômodo para ele, falar, olha, vamos agora marcar reuniões de oração. Vamos nos reunir para orar. Isso é parte do processo, mas não é só isso, meus irmãos. A primeira tarefa é nós tirarmos o refúgio, que são os pecados. A primeira tarefa é nós nos livrarmos daquela terra que os filisteus jogaram nos poços. E esse é um processo doloroso, porque exige renúncia.